a cobrança é imensa. O índice de suicídio por esse desempenho de estudante é muito grande. Como você decidiu entrar na psiquiatria? Interessante isso, Felca. Eu nem queria fazer medicina. Eu sabia, com 16 anos, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria engenharia, não queria medicina. E aí fui fazer minha inscrição. Eu já tinha TDAH e tinha dislexia. Então, quem preenchia minha ficha de inscrição do vestibular era minha irmã, que tem 5 anos a mais que eu, que fazia odontologia. E como eu não decidia, ela falou, faz odontologia que a gente trabalha junto. Eu falei, claro, vou fazer isso. E aí cheguei para fazer a inscrição, na fila teve um garoto atrás de mim, Caio, o nome dele, chegou, você vai fazer o quê? Eu falei, odontologia. Ele falou, pô, tu não tem cara de dentista, não. Eu falei, você sabe o que eu acho também, que eu não tenho cara, mas eu não sei do que eu tenho cara. Aí ele falou, vou fazer medicina. Aí ele, por que você não faz medicina? Aí eu olhei, falei, tá bom, vou fazer, você preenche aqui pra mim, porque eu sou muito ruim de fazer essas coisas, Caramba. eu preencho errado. Aí ele, tá. Eu fui, peguei e preenchi. E aí cheguei em casa, todo mundo, e aí, fez tudo direitinho? Eu falei, fiz. Aí eu, odontologia, que bacana, você e sua irmã. Eu falei, não, me inscrevi pra medicina. Aí Caramba, fiquei... de última hora. De última hora. Que doideira. E aí, depois que eu passei, os primeiros 2 anos, eu falei, acho que eu não escolhi isso aqui certo, não. Mas aí no terceiro ano, porque os primeiros 2 anos de medicina é muita teoria. Anatomia, fisiologia, é muita teoria. Você não vê paciente. Terceiro ano, você vai para a enfermaria. Você começa a conversar, fazer exame. E aí, teve uma palestra que estava rolando em horário extra, que era de um psiquiatra, chamado Oswaldo Said, e era ser, estar e parecer. Achei aquilo... Ser, estar e parecer. Ou parecer, e parecer. E aí eu fui lá. Aí ele começou a falar da mente de uma forma filosófica, a questão do ter, ser, estar consciente, parecer consciente, ser consciente, ter consciência. Essa consciência que é muito mais do que a mente, né? É a consciência que a gente tem de como a gente funciona, de como o cérebro funciona. Eu falei, cara, eu me apaixonei por aquilo. Aí acabou aquela palestra, eu fui atrás dele, falei, gostei disso. Aí ele falou assim, eu falei, como é que eu faço para começar a pensar desse jeito a medicina? Ele falou, você quer trabalhar comigo, ser minha estagiária? E ali eu fui. Caramba. E aí comecei... Então tudo aconteceu de forma muito natural, assim. Foi, não programado. Que doideira. Isso é uma coisa que, quando você tem seus 17 anos, né? Os seus 18 anos ali, que você está na fase de transição de sair do ensino médio para uma faculdade, isso é uma coisa de muita ansiedade para essa galera, né? É uma fase, inclusive, eu não sei se no Brasil é assim, mas eu sei que no Japão, na Coreia, esses países que têm muita pressão, é uma das fases de maior taxa de suicídio essa fase de transição, porque é uma pressão tão grande. E você, a sua história relata isso, que você foi se apaixonar pelo que você fazia depois que estava fazendo muito tempo. Já estava se formando. Foi paixão. Mas aí eu lembrei de uma coisa, Fel, isso que você falou é super verdade. Em 1991, desculpe, do século passado, 91, 92, eu ganhei uma bolsa para estudar pela Vale do Rio Doce, na época ainda era uma estatal, para estudar no Japão. E o tema que era da bolsa era suicídio infantil. Caramba. E o suicídio infantil era enorme, exatamente por isso. Eu me lembro quando eu cheguei em Tóquio, eu andava nas ruas e aí eu via famílias. Aí tinha umas crianças que andavam com os pais na frente e umas crianças que andavam atrás. Aí eu achei aquilo super estranho. Aí cheguei na faculdade e falei, gente, eu vi uma cena. O que é isso? Eu falei assim, são os que repetiram de ano. Eles andavam atrás na família para expor a vergonha. Não podiam andar no mesmo lado. Nossa. Para você ver, cultural 1991. Isso. E hoje, disparada, isso acontece. Na Coreia, por exemplo, o vestibular é quase um evento nacional. Os pais vão levar os filhos, ficam lá esperando, do lado de fora. É quase uma Olimpíada. Caramba. E a cobrança é imensa. O índice de suicídio por esse desempenho de estudante é muito grande. É muito Pois grande. que doideira, né? Porque
pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe, a gente sente na pele, quando o tempo passa, que não é bem assim, né? Quando você está no ensino médio, você ouve muito. Essa fase vai definir a sua vida. Mas a gente vê pessoa que entra numa faculdade, não gosta tanto, não se identifica, vai para outra. Igual você que pensou em fazer odontologia, não se identificou ali na hora, mudou para medicina, daí você se identificou. Então a vida tem etapas para acontecer. Não é tudo ferro em fogo, sabe? Então é muito doideira, porque existe como a pessoa não tem uma maturidade ainda, ela se mergulha nessa ideia que falam pra ela, de que aquele momento é o mais importante da vida dela. E daí tem uma pressão absurda, né? Eu acho que já foi pior, Felca. Foi pior. Eu acho que já foi pior. Porque hoje, por exemplo, já tem uns 10 anos pra cá, se tudo der certo, você vai ter pelo menos essa geração que tá hoje com os seus 10 anos, vai ter uns 5 atividades diferentes. Essa coisa da minha geração, que era você fazer ou engenharia, ou medicina, ou advocacia. Aí você tinha aquela cobrança social para quem fosse seguir estudando. Depois vieram a tecnologia, começou a tecnologia, aí também foi abrindo uma margem. Mas hoje, eu vejo, por exemplo, pessoas, eu mesmo, né? Eu hoje não atendo mais. E olha que medicina é uma carreira linda, maravilhosa. A medicina é muito melhor do que os médicos, eu sempre digo isso. É uma coisa muito mais bonita do que quem exerce. Sim. Né? É meio sagrada a medicina. Mas conforme eu fui andando na medicina, chegou uma hora que aí eu comecei a escrever, aí eu virei escritora, aí depois eu virei palestrante, aí depois, em algum momento, eu não me lembro como, eu estava num final de ano em Búzios, e aí estava monótono, o pessoal que estava lá estava chato. E aí eu peguei um amigo meu, falei, vamos começar a gravar, vamos fazer um programinha lá no YouTube chamado Mentes em Pauta. E aí a gente começou a falar. Se perguntasse assim, você planejou? Também não planejei. Eu senti uma necessidade que era a hora de fazer algo diferente. E hoje eu estou aí sou host do podcast, né? O Pod People, que é o maior podcast de saúde mental da América Latina. É surreal isso. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.